Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e vamos continuar as nossas aulas de economia regional. Hoje vamos falar sobre Losch na parte relacionada com a teoria do lugar central. Temos aqui algumas referências que são colocadas: o texto do Monastério Cavalcante, a tese do professor Maurício Lemos, o livro do professor Lucir Alves e o capítulo do professor Ferreira no livro do professor Paulo Haddad. August Losch foi um geógrafo alemão, viveu aí no começo do século XX, trabalhou o modelo aí de economia espacial em ambiente de concorrência imperfeita. Ele tem aí um relacionamento bastante próximo aí com as ideias do Kristallari, e por isso normalmente são colocados juntos, né, para principalmente relacionar com a chamada teoria do lugar central. A obra básica do Losch foi essa daqui, a Economia da Localização, de 1940, né, algumas traduções aí depois, e é um trabalho que recebeu críticas, mas também tem a contribuição a ser dada para a ciência regional. Losch foi um dos grandes pensadores aí da escola alemã. Ele teve bastante contato também com Joseph Schumpeter, Weiner, ele esteve nos Estados Unidos e teve então outras influências, mas Losch considera na sua teoria, na sua teorização, aspectos estritamente econômicos. Ele vai considerar então uma planície com recursos naturais uniformes, adequadamente distribuídos. Isso vai se tornar depois uma das pedras no caminho dele, né? Um dos pressupostos considerados um pouco fortes, né? meio exagerado, mas tem a contribuição teórica de Losch. Então ele considera uma área homogênea em todos os aspectos, fazendas autossuficientes e formando aí pequenos triângulos, aquela ideia do triângulo locacional. E a questão básica será em que condições o produto deverá ser vendido e qual sua área de mercado. Mas esta concepção dele vai acabar sendo útil para definir, por exemplo, situações urbanas. Então imaginem aqui uma curva de demanda espacial, ou seja, não é exatamente preço em função da quantidade, tá certo? Mas um preço relacionado com a distância, e uma vez que a distância aumenta, o custo de transporte aumenta, a tarifa de transporte aumenta e, portanto, o valor associado ao produto deve ser maior. Essa curva de demanda espacial ela pode então ser traduzida em preços decrescentes à medida que aumentam a quantidade demandada. Então a quantidade demandada será maior porque os preços estão menores, né? Mas nós temos aqui uma ideia que acaba sendo parecida com as dos autores que colocamos antes. Então imaginem esta curva de demanda, imagine que nós façamos aqui esse giro no eixo, colocamos o eixo da quantidade na vertical e depois fazemos aí a rotação, né, desta curva. Nós temos então aqui a quantidade decrescente à medida que o preço aumenta e podemos entender que o preço aumenta quando a distância aumenta. Então, as vendas podem ser feitas em todas as direções, a tarifa é a mesma para todas as direções, e assim a gente tem a ideia da construção do chamado cone de demanda, parecido com o que já vimos lá com o von Thunen, né, formada aí pelo giro dos eixos em torno das quantidades. Bom, então, se eu coloco esse triângulo para rodar, que esse cone de demanda fica então definido como sendo o cone de demanda de Losch. Então vamos tentar relacionar a forma como Losch pensava no ambiente aí da competição imperfeita. Tá? Então imagine aí a curva de demanda total, né, na representação tradicional, né, o preço na vertical, a quantidade na horizontal, uma demanda decrescente à medida
que o preço cai, a demanda aumenta. A curva de custos médios de longo prazo, né, denominada aí por Losch de curva de planejamento, vai ser então a nossa curva para os diferentes níveis de produção. Quando essa curva de custo médio de longo prazo intercepta a curva de demanda, a empresa vai poder produzir para o mercado. Se ela não interceptar essa curva de custo médio, seja porque o custo de transporte está muito alto ou porque por outras questões associadas à escala, né, uma escala antieconômica, então aí você não terá comercialização. Então seria um cenário como este aqui, em que se você tem esta interceptação, você consegue associar um nível de produção. Se a nossa curva não intercepta o custo médio, você não consegue em nenhum ponto aqui cobrir o custo médio. Não vai ter um preço que vai conseguir cobrir esse custo médio. Então, segundo o Losch, né, as regiões elas vão ser identificadas através aí desse equilíbrio de longo prazo, num regime aí de concorrência monopolística, com o surgimento de novas firmas. Essa curva de demanda não é infinitamente elástica, como na concorrência perfeita, né, ela possui uma inclinação negativa, como nós mostramos, né, a receita marginal com esta inclinação negativa. Então, seja uma função P igual a menos BQ, a gente pode alcançar aqui a receita total, PQ, né, que vai ser então A vezes Q menos B vezes Q ao quadrado, e a nossa receita marginal será então A menos 2BQ. Né, num sistema aí de concorrência monopolística, vocês já devem lembrar lá das aulas de microeconomia, eu tenho um grande número de produtores com plena liberdade para entrar ou sair do mercado, mas eu tenho um produto diferenciado. Então, existe aí um aspecto associado à marca ou à qualidade, alguma coisa que diferencia o meu produto. Então, me dá uma característica que aproxima um pouco mais aí ao monopólio, mas com um grande número de produtores. Então, eu tenho concorrência monopolística. Eu tenho acessibilidade dos consumidores às fontes de abastecimento, devido à localização. Então, se vocês se lembram lá das aulas de microeconomia, né, nós temos aqui a nossa demanda DD, tá certo? Eu tenho aqui, passando no meio dela aqui, eu tenho a receita marginal. Neste caso, onde ela cruza a receita marginal igual ao custo marginal, é o ponto que define a minha quantidade. E na curva de demanda eu consigo achar então o meu preço. Então aqui a receita marginal igualou com o custo marginal. Neste ponto eu sei a quantidade que vai ser trabalhada. A partir dessa quantidade eu consigo então trabalhar. O meu preço será P e o meu custo médio está aqui embaixo, está aqui neste nível. Então aqui na curva de custo médio. Então esta área achurada representa para mim o que está escrito aqui como um sobrelucro, tá certo? Então, essa é a situação, neste caso, para a concorrência monopolística. Então, devido à concorrência dos produtos, o equilíbrio de curto prazo vai desaparecer no longo prazo, tá certo? Eu tenho ali uma situação de lucro, mas no longo prazo esse lucro deve desaparecer pela entrada de novas firmas, né, atraída por esses lucros. Isso vai fazer então com que divida a demanda entre um número maior de produtores, desloca a curva de demanda, alcançando aí um novo equilíbrio. Tá? E devido aos lucros, o Losch então mostra que as diversas firmas vão se distribuir no espaço, motivada aí pelo excedente comercializável, né? Então por essa situação aí de lucros, formando diversas áreas circulares. Então, pela situação do Losch, eu tenho áreas de mercado. Vamos imaginar que as áreas de mercado, se elas estiverem simplesmente justapostas, como é esse cenário aqui da esquerda, a gente teria aqui interstícios, esses vãos entre os círculos, né? Então, a tendência então é que elas se aproximem
ou as empresas se aproximam ou as áreas de mercado vão crescer até cobrir todo o espaço. Se você tiver algum tipo de sobreposição, que seria um cenário desse tipo aqui, você teria então o atendimento, essa área amarela sendo atendida pelas duas empresas, né? Então, num cenário como esse, podemos imaginar que quem estiver localizado nesta parte A deve ir para o centro mais próximo, quem estiver nessa parte B também vai para o centro mais próximo, só que o outro centro. Então, um vai para um lado, o outro vai para o outro lado, e isso dará aquela formação parecida com o que o Kristaller já tinha falado, a formação em hexágonos. Então, à medida que se distribui no espaço, essas áreas vão tangenciando e sobrepondo até desaparecer todos os espaços vazios e todo mundo será atendido, todos os consumidores serão atendidos, né? Então, nós teremos aí a melhor forma possível, vai ser o hexágono. Então, nas áreas de interseção, será mais favorável para se abastecerem, respectivamente, de um lado ou de outro desse segmento, né? E como nós falamos antes, a área mais próxima de Azinho não vai ser necessariamente a mesma do Bzinho, cada um vai para um lado. Então, fazendo esse raciocínio, vamos imaginar então que cada um dos círculos a gente tem essas áreas amarelas, que são as sobreposições, e vamos imaginar essa linha, que é uma linha imaginária, essas linhazinhas vermelhas, elas estarão dividindo então os hexágonos. Esse aqui seria um hexágono, aqui eu teria outro hexágono. Então, cada núcleo desse vai atender o seu hexágono e, dependendo da hierarquia, dependendo do poder deste mercado, ele poderá atender áreas maiores, como nós falamos lá na parte do Kristaller. Então, acabaria formando o que a gente chama de sistemas, né? Então, as várias áreas de mercado, elas vão conformando aí depois sistemas com vários centros com hierarquias distintas. Então, como se formam as áreas, as menores áreas de mercado, né, economicamente viável? Então, a gente tem esse sistema de rede, né, e essas áreas vão se formando conforme os custos e as tarifas de transporte. Então, a gente vê aqui agora uma mistura do ponto de vista da lógica do Weber, do ponto de vista de custos e tarifas de transporte, não só do Weber, né? O von Thunen falava disso, o próprio Cantillon lá no século XVIII falava disso, né? Então a gente vai ter a influência do centro não apenas na própria área dele, mas pegando áreas de outros, e se ele tem uma hierarquia superior, vão formando também outros pequenos centros, vamos dizer assim. Então eu posso ter várias escalas de centros, cada um com a sua área de mercado. Então, aqui por essa imagem aqui do texto da Fisher, né, nesse livro aí, Foundations of Location Analysis, né, então você tem aqui um centro principal, esse losango aqui é o nosso centro principal, onde ela oferta todos os produtos de 1 a 10, vamos dizer assim. Temos outros pequenos pontos que oferecem o produto 1, outros que oferecem o produto 2, outros que oferecem o produto 3, outros que oferecem o 4 e o 1, e assim vão sendo definidos outros centros, cada um com ofertas de produtos distintas, tá certo? E vamos imaginar que estes centros, né, você pode imaginar a atuação deles em todas as direções. Então, se você rodar esses hexágonos que vão se formando, a gente imagina que na lógica deles aí, se é uma planície
uniforme, você consegue ter então as mesmas forças em todas as direções, forças de dispersão e forças de concentração, de aglomeração. Então, o padrão locacional dessas atividades, eles vão formar algo parecido ao que foi chamado de roda dentada de Losch, né? Então, imagine que você pega esse hexágono e começa a girar esse hexágono, né? Em cada conjunto desse de 3 centros aqui, a gente vai ter uma ideia de um triângulo locacional, formando então a área de mercado influenciada por esses 3, lógico, com as forças de cada um para aglomerar ou para dispersar, né? E isso, então, segundo a literatura do Losch, criará, né, essa rotação, essas influências entre os diferentes centros, vai criar aí áreas onde eu tenho favorecimento à concentração de atividades e, em contraponto, áreas que têm desestímulo à concentração, ou seja, elas dispersam. Então, a gente vai ter áreas com mais concentração de atividades e áreas com menos concentração de atividades, que a gente pode associar como áreas mais ricas e áreas mais pobres. Então, seria algo parecido esse desenho aqui, onde eu tenho áreas pobres e ricas intercaladas, que serão aí afetadas de acordo com a disponibilidade desses produtos, esses diferentes produtos, ou pela a disponibilidade, ou seja, a oferta em abundância ou a falta desses produtos, né? Então, eu tenho espaços entremeados entre os diferentes centros, né? E isso vai explicar o surgimento das áreas mais favorecidas e menos favorecidas. Então, uma cidade central, né, circundada aí por 6 setores, vamos pensar assim, 6 setores, onde as atividades se concentram e, portanto, elas devem ser mais ricas. 6 setores onde as atividades se dispersam, então, por algum motivo, se afastam daquela região, tá certo? Então, isso seria a explicação aí da conformação desses núcleos e desses centros e os pequenos centros, né? Então, a gente pode ter aí vários centros, tá certo? Mas ele também observa a mesma lógica do Cristalla. Eu tenho uma quantidade decrescente de centros na medida que aumenta o número de funções. Ou seja, eu tenho poucos centros que abastecem, que ofertam muitas atividades, muitos produtos diferentes. Então, esses poucos centros, eles devem estar mais afastados. De acordo com a hierarquia, eu terei, então, os centros de hierarquia mais elevada, mais afastados. Os centros menos hierarquicamente aí, menos posicionados, eles estarão mais próximos e eles têm menos atividades, menos funções sendo desempenhadas. Então, o aumento do número de vendas é maior nos locais aí onde os consumidores têm maior acesso, de acordo aí com o seu preço. Se você tem aí o aumento das vendas e da produção, você deve ter aí economia de escala, então isso vai ajudar a reduzir o preço FOB. A economia, então, se organiza em torno dessas atividades, e com isso, então, você tem aí uma aglomeração. Nessa área de mercado, a empresa tem aí algum tipo de monopólio de acordo com uma barreira artificial, vamos dizer assim, que seria imposta pela distância. Então, pelo custo de transporte que vai impedir que outras empresas entrem naquele mercado. Tá certo? Então, ele trabalha com a ideia, então, da competição imperfeita, e o custo de transporte seria um dos fatores importantes para
conferir essa ideia de competição monopolística. Existem críticas, obviamente, a esse modelo. Então, o Wizard ele vai fazer algumas críticas. O Wizard é um americano, vamos considerar ele como um dos grandes estimuladores da ciência regional atual. Né? Ele foi importante na criação de associações de ciência regional, a junção da parte da economia com a parte da ciência regional. O Wizard é considerado um dos grandes responsáveis por essa junção, mas a gente já viu ali, eu comentei rapidamente, mas o Losch teve uma parte nisso quando ele foi para os Estados Unidos. Ele tinha muita troca de ideia com o Schumpeter e com outros pesquisadores, e o Wizard vai modificar o Kristaller e o Losch. Ele fala que esses arranjos hexagonais não são uma realidade, tá certo? A gente no mundo real não deve ter hexágonos, a gente deve ter áreas irregulares, tá certo? Então são deformações, vamos dizer assim, algumas áreas vão parecer uma elipse, né, um pouco mais alongadas, não necessariamente no formato de um hexágono, tá certo? E as concentrações elas podem ocorrer porque permite produzir e ter bens e serviços a custos menores, né? Então está bem próximo da ideia da economia de aglomeração, tá? E o Wizard é contra a suposição de uma distribuição uniforme dos consumidores, da população em geral. Então são críticas importantes, que para muitos são críticas suficientes para que o Losch e o Kristaller sejam abandonados, mas alguns teóricos acham, e eu também, que ainda temos algo a aprender com o Kristaller e o Losch. Então o Wizard ele insistiu que o modelo poderia ser melhorado, né, para adequar aí aos padrões demográficos, à realidade das regiões, né? Então eu tenho, no caso aí, algumas metrópoles. Eu tenho uma densidade populacional muito alta no centro das cidades. De acordo com o Wizard, então o tamanho dos hexágonos aí para atingir o limite, vamos dizer assim, seria menor no centro, maior na periferia. Esses hexágonos não teriam, se fossem hexágonos, não teriam a mesma área necessária para trabalhar. Então, segundo ele, pode ter uma viabilidade diferente. Essa área de mercado pode ser diferente dependendo da densidade populacional. E como no centro das metrópoles, usualmente a gente observa maior densidade, então você teria áreas aí um pouco distintas, tá certo? E a gente pode extrapolar esse raciocínio pensando que nós temos aí muitas cidades onde a densidade populacional não quer dizer que eu tenha riqueza, que eu tenha massa salarial naquela localidade, tá certo? Então você pode imaginar algum bairro onde eu tenho uma densidade populacional elevada, mas que ele não tem necessariamente uma massa salarial, uma quantidade de recursos suficiente para exercer uma grande demanda. De outro lado, nós podemos ter algumas áreas escassas, mas que têm grande poder de mercado, que têm grande capacidade de realizar consumo. Então, o modelo do Wizard ele vai parecer com a rede hexagonal, só que áreas deformadas, tá certo? Que elas diminuem o tamanho quando eu estou mais próximo do núcleo, do centro, né? Então, uma deformação por causa dessas forças de aglomeração e a densidade populacional. O Wizard vai organizar aí linhas de transporte de uma maneira lógica, que vai então levar em conta esta importância das economias de urbanização, ou seja, os ganhos que você tem pelo fato de estar na cidade, né, e os impactos de meios avançados de transporte. Então, por exemplo, os metrôs, os novos sistemas aí de corredores
de ônibus e corredores de transporte, então, que mudam bastante essa lógica do custo de transporte. O Wizard, então, ele vai dar uma grande contribuição na disseminação teórica da economia regional. Ele traz todos esses pensadores alemães, toda essa corrente europeia, junta com várias outras áreas, com várias disciplinas dentro desse estudo de ciência regional. Então, são novos aportes teóricos à questão do estudo da região. Inclusive, a gente começa a passar para ciência regional e não apenas economia regional e não apenas geografia econômica, tá certo? Então, a gente começa a ter aí uma investigação em termos de ciência regional e várias disciplinas atuando dentro do estudo de um local, de um território, né, de uma região. Então, a gente tem aí 4 setores de investigação, vamos dizer assim. A localização das atividades econômicas, então aspectos de aglomeração, setores de atividade, divisão do trabalho e tal. A organização e estruturação do espaço, então como o solo é utilizado, meio ambiente, a renda fundiária, os transportes, urbanização, algumas outras então, relações sociopolíticas e econômicas. As interações no espaço, então comércio internacional, interregional, fluxo de pessoas, de informação, de moeda, que mudou bastante nesses últimos anos e principalmente agora com esse aspecto da pandemia. E ideias de desenvolvimento regional, então juntando as características aí de disparidades, desigualdades, né, a alguns aspectos associados aí ao Fordismo, ao pós-Fordismo, ordenamento do território e economia industrial. Então a gente muda esse prisma que vinha essencialmente de achar o ponto ótimo para fixar a indústria, para uma ideia de equilíbrio regional, uma visão sistêmica multidisciplinar. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Nós vamos falar ainda sobre a lei de Zipf no próximo vídeo. Vamos usar o RStudio para fazer essa análise de Zipf. Então, se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos em português, mais códigos em português, livros, nós estamos com essa proposta de colocar isso para vocês. Se vocês quiserem, gostaram, quiserem ajudar, buy me a coffee. Até!